Olá, meu nome é Thiago Calestini Luiz, eu sou médico veterinário da VetLife, sou especialista em medicina intensiva e atualmente eu faço clínica com ênfase em hematologia. Bem-vindos ao canal Premier Pet. Vamos lá, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre anemia hemolítica. A anemia hemolítica ela é dividida praticamente em duas formas diferentes, intravascular e extravascular, autoimune e imunomediado. Como a gente classifica essas diferenciações? Os pacientes que têm anemia autoimune são praticamente aqueles pacientes que têm uma predisposição e isso desencadeia nos primeiros anos de vida, onde ele acaba se tornando dependente de medicação ad eterno, né? Onde essa medicação vai ser tomada constantemente. Os pacientes imunomediados são aqueles pacientes que também são provenientes de predisposição racial, genética, congênito e manifestam decorrente de alguma patologia que estimula o organismo a produzir sistema que a gente chama de sistema antígeno-anticorpo, gerando essas destruições de massa e hemoglobina dentro da circulação. Quando a gente classifica entre intra e extravascular, são as anemias como que o organismo responde na destruição, né? A intravascular, a gente acaba ocorrendo, já está propriamente dito no nome, dentro dos vasos, e é onde acaba gerando uma destruição difusa, né? Uma forma grosseira de dizer, como se fosse a explosão da célula. O processo extravascular é quando o organismo manda as células de defesa para fagocitar a própria célula, e isso acaba ocorrendo, o órgão de eleição acaba sendo o baço, né? Então, dessa forma, a gente classifica as anemias dessas duas formas, com esses dois subtipos, por assim dizer. Atualmente, os pacientes que eu tenho mais atendido aqui no dia a dia são pacientes com anemias imunomediadas proveniente de doenças de ectoparasitas, né? Hoje, os ectoparasitas eles estão muito evidentes no dia a dia, né? Não importa qual o tipo de residência e qual o tipo de cidade que você acaba residindo. E essas doenças elas têm manifestações clínicas, subclínicas, e atualmente a gente tem pego pacientes com leves alterações que você falaria que não tem praticamente nenhuma doença. Quando começamos a analisar, a gente acaba achando esses agentes dentro do organismo e justificando a causa dessas anemias imunomediadas, né? O tratamento dessas anemias consiste basicamente em quê? Em tentar imunossuprimir o paciente o mais rápido possível, né? Tirar, se for imunomediada, a causa que está estimulando esse processo, né, de autodestruição. Então, o mais importante no tratamento é o que a gente corre contra o tempo. Por quê? Eu não consigo encurtar o tempo de maturação da célula, mas a gente tem que aumentar a quantidade de produção neste mesmo período de tempo. E só para enfatizar a necessidade de transfusão. Hoje a gente tem, principalmente nas grandes capitais, uma alta quantidade de oferta de bolsas de sangue, mas ainda não é suficiente para suprir a nossa demanda. Porém, vale salientar para a maioria dos clínicos que transfusão não é tratamento, é suporte. E quanto maior o período que a gente consegue segurar para usar esse recurso, maior a taxa de sucesso do nosso tratamento. Por quê? Porque a gente hoje, o teste que a gente faz praticamente numa pré-transfusão é o teste de compatibilidade. Mas não significa que esse paciente está isento de ter uma reação e não significa que esse paciente vai conseguir aproveitar esse sangue da melhor forma possível. Então, a transfusão de sangue nesses pacientes, ela acaba sendo realmente quando necessário, né, com os valores de hematócrito, como em literatura, que todos vocês, praticamente todos já sabem, né? Porém, a gente não tem que usar isso como tratamento, e sim como suporte, né? O tratamento em si vai ser em retirar a causa, imunossuprimir para diminuir a quantidade do sistema complemento e dessa forma a gente aumentar a taxa de sucesso desses pacientes. Uma coisa importante, como abordar esse assunto com os tutores. Por quê? Porque na cabeça da maioria dos nossos tutores,
eles falam, o meu animal nunca teve carrapato. Isso é clássico, vocês vão ouvir o tempo todo. Só que quando a gente começa a fazer alguns testes, por exemplo, titulação de GG, titulação de GM, é uma coisa muito delicada para a gente falar com os tutores, porque eles acabam, a maioria das vezes, ou desconfiando da gente, ou pegando raiva dos lugares, porque eles vão atribuir sempre aos lugares onde eles têm hábito de levar, no banho tosa, no taxi dog, enfim. Então, esse assunto ele tem que ser abordado com muita cautela, justamente para a gente não gerar uma pseudo-ofensa para esses tutores, porque eles associam a presença de um carrapato como um fator de descuido. Só que, na verdade, é o que eu falo para todos os tutores, você já viu qual que é o tamanho, por exemplo, do famoso micuim? É imperceptível a olho nu, né? E o melhor, por mais que a gente fale que nunca teve, a nossa memória não é 100% funcional todos os dias dos últimos 4 anos. Então, a gente sempre vai ter que ter uma cautela muito grande quando a gente aborda essas situações, porque gera uma pseudo-ofensa para o tutor não levar isso como uma negligência de cuidado, como se nós estivéssemos falando que ele não sabe cuidar do seu animalzinho. Tá? Então, por isso que é importante falar que isso pode estar no organismo há mais de 4 anos. Então, qualquer coisa pode ter acontecido nesse processo e não necessariamente ser responsabilidade ou negligência desses tutores. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, posta aqui pra gente poder esclarecer para vocês. Compartilhe com os nossos demais colegas, porque é um assunto bem importante que está no nosso dia a dia. Obrigado!